Boa noite, igreja. Vocês estão vivos, gente? Está todo mundo bem aí? Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão em casa também, acompanhando e participando, desse culto Vida, com a série Recomeçar nessa quinta-feira. Importante a gente sempre falar isso, que a gente, quando está em casa, a gente não assiste um culto, a gente participa de um culto, porque nós somos materiais importantes para o próprio culto. Nós somos sacerdotes, nós somos o templo do Espírito, nós somos o sacrifício, nós entregamos a nossa vida como oferta ao Senhor, nós somos os adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Então nós estamos aqui e em casa para cultuarmos ao Senhor, e enquanto nós cultuamos, nós dialogamos com Ele, Ele fala com a gente adora Ele, a gente louva Ele, Ele fala com a gente entende, glorifica o santo nome dEle, a gente também apresenta a Ele a nossa entrega, a nossa devoção, e Ele derrama sobre as nossas vidas, como consequência da nossa devoção e adoração, avivamento pessoal, transformação de vida, enfim, nós temos um relacionamento dinâmico com o nosso Deus, e sem dúvida alguma, nessa noite, provaremos mais ainda de transformação espiritual, de transformação pessoal, pois certamente a presença do nosso Deus e a sua poderosa palavra tem o poder de nos transformar. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então nós estamos dentro de um ambiente, de uma atmosfera que nos transforma. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. A partir do verso 1, à medida que você for achando, pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11. Leremos a partir do verso de número 1. Que diz assim: Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele avistou uma mulher que tomava banho, e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo, o Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o ciclo tradicional do ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Verso de número 14 agora. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. E escreveu Davi em sua carta: coloca Urias, o esposo de Batseba, no ponto mais letal da batalha, e retirem-se, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de batalha. Agora abre sua Bíblia aí no Salmo de número 51, Salmos de número 51. Rapidamente aí, Salmo 51. Vamos ler do 1 ao verso de número 4. Que vai dizer o seguinte: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Davi está se referindo ao pecado com Batseba. E o verso 4 diz: pequei contra ti somente pequei, e pratiquei o mal que tanto reprovas.
Portanto, justa é a tua sentença, incontestável é o seu julgar, podendo me condenar de forma justa. Amém? Podeis vos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite, dentro da série Recomeçar, que já está na sua 4ª mensagem hoje, o tema é o recomeço de Davi. Nós já falamos aqui na série Recomeçar sobre o recomeço de Noé, no pós-dilúvio, num novo mundo. Falamos do recomeço de Ruth, a moabita, que havia perdido logo cedo o seu esposo. Falamos na última quinta-feira do recomeço do filho pródigo, que abandonou a casa do pai, foi para o mundo. E nessa noite nós vamos falar sobre o recomeço de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, conforme nós lemos aqui em 1 Samuel, na verdade 2 Samuel, capítulo 11, Davi ele cai em adultério com Batseba, a mulher de Urias, um de seus soldados. Dessa relação que ele teve com Batseba, ela fica grávida e Davi se afunda ainda mais em seu pecado, tramando a morte do próprio Urias. Davi, quando sabe que Batseba está grávida, primeiro ele tenta convencer Urias a dormir na sua casa, para que a gravidez de sua mulher não viesse sobre as costas do próprio Davi. Mas Urias, revelando tamanha fidelidade ao seu rei, ao próprio Davi, permanece então trabalhando de forma vigilante em prol do próprio Davi. E Davi, vendo que Urias não foi dormir com a sua mulher em casa, ele então trama, juntamente com Joabe, o assassinato do próprio Urias, colocando Urias na frente de batalha, numa posição letal, onde ele tinha certeza de que qualquer soldado naquela posição seria o primeiro a morrer dentro de uma batalha. Davi, com esse pecado que ele comete, e veja bem, foi um único pecado que desencadeou uma série de males na vida desse homem. Então a gente não precisa fazer muitas coisas para trazermos graves consequências para as nossas vidas. Basta, por exemplo, você falhar uma vez no seu trabalho, se ele for um trabalho sensível, para você perder o seu emprego, arruinar com a sua carreira profissional. Basta uma falha a nível familiar para você também perder toda a sua família. Então nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado ele tem uma grande capacidade de destruição. Tanto é que as Escrituras deixam claro para nós que o salário do pecado é a morte. O pecado ele paga aos seus adeptos com morte, que nós podemos compreendê-la em diversos níveis. A separação de Deus, que traz para nós uma série de separações também, a separação com o nosso próprio coração, a gente perde o domínio da nossa alma, das nossas emoções, enfim, é uma série de males que o pecado traz para as nossas vidas. Davi, ele com esse pecado, ele interrompe uma relação harmoniosa que ele tinha com Deus. Davi, ele fora ungido pelo profeta Samuel, amando do próprio Deus. Ele fora então colocado no trono de Israel. Davi, ele havia já provado de muitas coisas da parte de Deus, e ele tinha uma relação harmoniosa com o Senhor. E chega nesse momento, com essa escolha trágica, ele interrompe essa relação harmoniosa com o Senhor por causa dos seus pecados, por causa do seu silêncio, por causa da sua hipocrisia também,
porque nós vamos ver mais um pouco à frente que o profeta Natan é enviado pelo Senhor para confrontar Davi, e Natan vem contando uma história, né, de um homem rico que toma a cordeirinha de um homem pobre. E aí Natan pergunta para Davi: o que a gente pode fazer com um homem desse, Davi? E Davi fala: nós devemos realmente ser rigorosos, deve restituir 4 vezes, devemos matar esse homem. E aí Natan vai, vira para ele e diz: esse homem é você, Davi. Esse homem que eu acabei de descrever na minha ilustração aqui, esse homem representa você. Então Davi, ele quebra essa relação harmoniosa com Deus. O pecado traz isso, e não foi apenas o adultério, mas uma série de outros pecados que começaram a surgir a partir do adultério, fizeram Davi se afundar ainda mais dentro de uma crise moral, dentro de uma crise espiritual. E ele chega aqui no Salmo de número 51, conforme nós lemos. O Salmo de número 32 conta a mesma história, falando a respeito do arrependimento de Davi, do clamor de Davi por algo novo. E ele então, após ser confrontado ali pelo profeta Natan e se despertar, ele clama por um recomeço, porque de fato Davi estava morrendo de dentro para fora. Ele não estava mais suportando a vida que ele estava levando. E aí no Salmo 32, versos 3 e 4, ele vai dizer: enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, a assumir o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, tua mão pesava sobre mim, e a minha força evaporou como água num calor de verão. Davi, aqui ele representa aquelas pessoas que caíram em pecado e interromperam suas caminhadas harmoniosas com Deus. Ou seja, uma caminhada de santidade, uma caminhada que estava sendo executada de maneira separada do mundo, do pecado, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pessoas que caminhavam com sinceridade, com integridade, sem brechas, sem fissuras, sem legalidades, para o inimigo e para o pecado agir em nossas vidas. Davi, ele tentou esconder o seu pecado, e ele fez isso por um tempo, até que, conforme eu disse anteriormente, ele foi confrontado pelo profeta Natan, e isso fez ele se despertar para a realidade. Isso fez ele, então, clamar por um novo coração, por um recomeço em sua vida. Talvez nessa noite eu seja para você a mesma figura que Natan foi para Davi, um instrumento de Deus para te despertar, para te chacoalhar, para te confrontar, para te fazer pensar nas coisas que você está fazendo e as consequências dessas coisas que você está fazendo. Pensar em como você está prejudicando a sua vida, pensar em como você está prejudicando a sua família, os seus amigos, pensar em como você está prejudicando a sua carreira profissional, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. O Espírito fala ao meu coração que existem pessoas que estão ouvindo aqui nessa noite, pessoas que estão cativas nos vícios e que estão prejudicando a si mesmas, prejudicando suas famílias, prejudicando suas profissões, seus projetos. Essa é a noite de você se despertar para a realidade. Essa é a noite de você criar dentro do seu coração um desejo de um novo coração, de ter um novo coração. Criar dentro de você esse anseio de possuir um novo coração, um novo interior, uma nova disposição, um novo espírito dentro de você. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natan, então ele passa a enxergar a situação de uma forma bem mais
séria e grave do que ele estava considerando anteriormente. Porém, nesse intervalo, onde ele passa pelos horrores do seu pecado, onde ele vê ali as consequências duras das suas ações, das suas escolhas e decisões, nesse intervalo, ele revela para nós coisas muito importantes. Ele revela para nós, em sua essência, uma grande mensagem: não vale a pena aceitar as aventuras que o pecado propõe para nós. Não vale a pena você tentar esconder esses pecados. Não vale a pena você tentar maquiar uma vida cancerosa por causa do pecado. Não vale a pena, porque uma hora você vai ser desmascarado, uma hora você vai ter que olhar para a sua realidade como de fato ela é, e uma hora você vai ter que fazer uma escolha: ou você aumenta os passos para o precipício da morte, acelera o processo da sua morte, da sua destruição, se afundando ainda mais no pecado, ou você recomeça a sua vida e se posiciona de forma correta perante o Senhor. Eu quero aqui, antes de trabalhar os aspectos básicos do recomeçar de Davi, eu quero trabalhar aqui com os irmãos, com a igreja linda do Senhor que está aqui reunida nessa noite, com os que estão em casa também. Quero trabalhar alguns pontos sobre o pecado de Davi. O que levou Davi a cair dessa maneira que ele caiu, né? Primeira coisa que eu tenho para compartilhar com vocês a respeito disso é que Davi, ele caiu em pecado porque, ao invés dele sair para a guerra, conforme nós vimos lá em 2 Samuel capítulo 11, como era costume dos reis, ou seja, ele como rei, ele devia naquele momento estar num campo de batalha, representando o seu povo, orientando, direcionando o seu povo. Davi, naquele momento, ele deveria estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, que era exercer o seu reinado. Mas, naquele momento, ele ficou em casa. Isso nos ensina que quando nós saímos do propósito de Deus para as nossas vidas, da missão de Deus para as nossas vidas, nós então entramos no terreno perigoso do pecado. Todas as vezes que a gente sai do propósito de Deus, a gente passa a ser disfuncional, porque o propósito ele nos faz funcional para Deus e, obviamente, para as coisas que Deus criou, para a nossa família, para as coisas que Deus ordenou para o nosso trabalho. A gente passa a ser funcional quando a gente está no propósito de Deus, até porque a palavra propósito vem então de uma raiz prótese que nos traz então o entendimento que nos faz funcionar de maneira correta, ou seja, assim como uma prótese para alguém que perdeu uma perna faz ele funcionar de uma maneira correta, ou seja, faz ele funcionar de forma original, nós, enquanto estamos inseridos no propósito de Deus, a gente funciona também conforme o plano original de Deus, ou seja, conforme filhos, conforme adoradores, certo? Então, Davi nos ensina essa primeira lição. Ele caiu em pecado porque, no momento que era para ele estar executando o propósito de Deus para a vida dele, ou seja, exercendo o seu reinado, ele fica em casa e entra no terreno perigoso do pecado. Então, muito cuidado aí quando você passa a viver longe do propósito de Deus para a sua vida. Segundo ponto, Davi, ele caiu em pecado porque ele se deixou levar pelo fluir da distração. Se não bastasse ele estar em casa no momento que não era para estar, ele ainda se deixa fluir pela distração do momento. Ele vai passear ali no terraço, e ele faz esse passeio fora de tempo, e aí dentro dessa distração, no momento errado, ele tem uma visão também
totalmente equivocada. Ele passa a fixar os seus olhos na mulher do próximo. E ele passa a escarnecer, a desejar, a cobiçar aquela mulher, o que posteriormente se transformou em adultério. Então veja bem, a sequência do pecado sempre nasce aí na nossa cobiça, no nosso desejo. Ou seja, o nosso olhar desperta sensações, sentimentos, vontades e desejos. E aí dentro desse desejo, dentro dessa cobiça, se você não sufocar, se você não parar com esse processo, isso vai te levar para a consolidação daquilo que você está querendo. Ou seja, se você começa a olhar, por exemplo, muita pornografia, visualizar muita pornografia, isso vai te levar, se você é uma pessoa casada, a se deitar com a pessoa que não é o seu esposo, a sua esposa. Ou seja, o pecado ele sempre vai nascer dos nossos desejos, da nossa cobiça, conforme a palavra de Deus nos revela. Então Davi ele caiu porque ele saiu do propósito e entrou no terreno perigoso do pecado. Davi caiu em pecado porque ele se deixou levar pela distração, ele fluiu em sua distração. Ele não apenas ficou dentro de casa, mas ele saiu a passear e a ver coisas que não era para ele ver. E aí dentro dessa situação, ele acabou escarnecendo em seu olhar e depois consolidando com adultério. Terceiro, Davi ele caiu em pecado porque ele usou da sua posição enquanto rei, da posição que ele tinha, que Deus havia dado para ele. Ele usou dessa posição nobre para se beneficiar de algo que não era seu. Davi, então, ele transforma a bênção que Deus deu para ele em uma condição para ele pecar. Não transforme as bênçãos que Deus deu para você em condições de você pecar. Não transforme uma cura que Deus deu para você então viver com o vigor do seu físico para o mundo e para o pecado. Viva para Deus. Não transforme uma posição profissional que Deus te deu para manipular pessoas, para querer levar vantagem em cima de pessoas. Não, honre a Deus e ajude pessoas a subir também. Amém? Então Davi, ele transformou a bênção que Deus havia lhe dado em condição para ele pecar. O exemplo de Davi mostra para a gente claramente o ciclo degradante do pecado. Nós vamos ver que uma posição equivocada, num tempo equivocado, gerou um olhar escarnecedor que trouxe então o adultério à vida desse homem. O adultério levou ele a viver numa hipocrisia, querendo convencer o marido ali de Batseba a se deitar com ela para passar a responsabilidade da gravidez para o marido. Depois disso, ele então trama o assassinato do próprio Urias. Perante o profeta Natã, ele age com falsidade, com hipocrisia. E aqui a gente vê de forma nítida um abismo chamando outro abismo. Não foi o olhar, foi o adultério. Não foi só o adultério, foi a hipocrisia. Não foi só a hipocrisia, foi a trama do assassinato. Não foi só a trama do assassinato, foi a dissimulação perante o profeta Natã. Foi o silêncio perante Deus, que ele guardou isso um tempo na sua vida. E ele revela isso no Salmo 32 e no Salmos 51 também. Quando o pecado, ele interrompe uma caminhada com Deus, guarde bem isso aqui é muito importante para o nosso entendimento. Quando o pecado, ele interrompe a nossa caminhada com Deus, o recomeço dessa caminhada precisa ser acompanhada de uma atitude diferente, certo? Não podemos recomeçar da mesma maneira, como nós já falamos aqui anteriormente. Nós não podemos recomeçar nesse novo mundo pós-pandemia da mesma forma, porque o mundo mudou. O mundo está diferente. As exigências profissionais, elas já são diferentes. As exigências estudantis já são diferentes. Então nós precisamos recomeçar de uma forma diferente. Agora, trazendo para o tema dessa mensagem.
quando o pecado interrompe a nossa caminhada com Deus, esse recomeço ele precisa ser diferente. Por exemplo, vou aqui ilustrar para vocês nessa hora. Quando nós estamos escrevendo numa folha como essa, e executando uma tarefa dentro dessa folha aqui e tal, e aí chega dentro do momento da nossa tarefa, que a caneta quebra. E pelo fato da caneta ter quebrado, a nossa tarefa ela vai ser interrompida, certo? E isso deve levar a nós a pensarmos pelo menos em duas coisas. Primeiro, nós devemos melhorar o nosso equipamento, certo? Para quê? Para que isso não aconteça mais. A gente precisa usar uma caneta mais resistente, para que quando eu estiver desenvolvendo a minha tarefa, desenvolvendo a minha missão, o meu propósito, eu não tenha que parar por causa da caneta que quebrou. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu preciso de uma caneta mais resistente, que senão minha tarefa vai ser interrompida. Segunda coisa que a gente tem que pensar, se eu não quero ou não posso trocar a caneta, eu preciso mudar a minha forma de escrever. Então tem que escrever de maneira mais cuidadosa. Então, diante dessa ilustração aqui, que fala de uma interrupção de uma atividade por causa da quebra de uma caneta, nós aprendemos aqui duas coisas. Eu preciso mudar o meu material, colocar um material mais resistente, ou eu preciso, mesmo utilizando a mesma caneta, vai que eu pego outra da mesma marca e tal, eu preciso mudar a minha maneira de escrever, eu preciso ser mais cuidadoso, mais suave. Ou eu posso colocar as duas coisas dentro da minha prática, dentro da minha atividade. Eu posso pegar um material mais resistente, e para não superestimar essa caneta mais resistente, eu vou tomar mais cuidado, para que eu não coloque ela sob um risco desnecessário. Diante dessa ilustração, a gente, ao olhar para Davi novamente, para recomeçar, Davi ele teve que utilizar uma posição mais resistente contra o pecado. Ele precisou mudar a sua forma de escrever, o seu relacionamento com Deus. Então Davi, ele precisou de uma posição mais resistente contra o pecado, para que ele não viesse a cair de novo. E ao mesmo tempo, ele precisou escrever a sua história com Deus, a sua relação com Deus, de uma forma mais saudável. Quando o pecado interrompe a nossa relação com Deus, o recomeço tem que ser sempre de maneira diferente. Davi mudou sua posição e fez a sua posição uma posição mais resistente. E Davi mudou a sua forma de se relacionar com Deus, escrevendo uma história com Deus diferente. Da mesma maneira, isso serve para mim e para você. Talvez você precisa trocar a sua posição. Está muito frágil. Você está muito vulnerável. Você está em lugares que não eram para você estar. Você precisa de uma posição nova, que te traga mais resistência. E o seu relacionamento com Deus precisa ser diferente. Você precisa começar a escrever uma história, uma relação com Deus de uma outra maneira. De uma forma mais sincera, de uma forma mais transparente, de uma forma mais quebrantada. Davi nos mostra tudo isso. Parar de ficar escondendo as coisas do Senhor, parar de ficar acumulando coisas dentro de você. Enfim, espero que essa ilustração fique na cabeça do povo, porque às vezes a gente prega 1 hora e o povo só lembra da ilustração que a gente faz. E a gente precisa usar de todos os materiais para que a mensagem fique cada vez mais enraizada no coração da igreja. Agora, de forma mais incisiva, vamos ver o que Davi fez para recomeçar a sua caminhada com Deus de uma forma pura e saudável. Primeira coisa, convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 51 aí.
Salmo 51. Vamos trabalhar em cima dele agora, nessa reta final da mensagem, nessa segunda parte da mensagem. De maneira mais profunda, nós vamos ver o que Davi fez então para recomeçar a sua caminhada com Deus de uma forma mais pura, de uma forma mais saudável. Primeiramente, no verso de número 1 do Salmo 51, ele vai até Deus. O texto vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Primeira coisa, para a gente recomeçar, depois de ter caído, depois de ter falhado, depois de ter interrompido a nossa relação com Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir até Deus, ok? Não ir até terceiros, vá até a fonte. Davi, ele não foi a outras pessoas para resolver o seu problema, ele foi diretamente na fonte que o perdoa, na fonte que o restaura. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, indo ao São Facebook, que parece ser um santo, e vão ao São Facebook para quê? Para vomitar os seus podres, para vomitar os seus pecados. E tudo isso com uma única intenção: achar pessoas que venham pastorear os seus pecados, que venham concordar com os seus pecados, que venham entender os seus pecados, dizendo assim: eu sei disso, coitado de você. É por isso que muitos não mudam. As redes sociais são grandes denunciadoras de vidas espirituais pobres e rasas, porque um cristão que desabafa nas redes sociais certamente não desabafa diante de Deus em oração, porque se desabafasse diante de Deus em oração, jamais desabafaria numa rede social. Como se o Facebook fosse Deus para ouvir suas orações, para recolher suas mágoas. No fundo, a maioria das pessoas, não posso dizer todas, mas certamente a maioria delas está em busca de um apoio para os seus próprios males. Não em busca de transformação, mas em busca de parceiros, de companheiros, de sócios, em seus pecados, em suas condutas, em suas práticas pecaminosas, em busca de um alívio na consciência, mesmo que a alma esteja sendo estuprada por tal conduta. É por causa de situações assim que poucos possuem vida real com Deus. A maior oportunidade de termos vida de Deus e vida com Deus em nós, vida de Deus em nós e vida com Deus, a nossa maior oportunidade, ela se encontra dentro da nossa relação com Deus, nos momentos que nos sentimos os mais miseráveis dos homens e das mulheres. São em momentos onde nós nos sentimos miseráveis que nós ganhamos uma sublime oportunidade de ter vida de Deus em nós e de ter uma verdadeira vida com Deus. A W. Tozer, ele disse certa vez, na verdade ele afirmou, ele diz: o que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. Vou falar mais uma vez. O que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. Ou seja, a visão que você tem de Deus está totalmente ligada à qualidade do seu caráter. A melhor imagem de Deus para Davi veio em seu momento mais miserável. Isso o definiu como homem segundo o coração de Deus. Foi nesse momento que Davi provou do amor, da graça, do perdão, da bondade, da misericórdia de Deus, como nunca tinha provado. Foi nesse momento que ele viu a Deus de uma forma como ele nunca tinha visto. E essa visão que Davi teve de Deus
fez com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas, quando a gente fala Deus, a primeira coisa que pensa é o quê? É um velho barbudo sentado num trono, raivoso, com um chicote na mão, querendo punir, querendo condenar. Aí isso define o seu caráter o quê? Como medíocre. Como uma pessoa às margens da mesa do banquete. Como uma pessoa, sabe, que está totalmente limitada, bloqueada e equivocada na sua espiritualidade. Qual a imagem que você tem de Deus? Isso muda toda a nossa vida. Se minha imagem de Deus é uma imagem positiva, ou seja, compatível com as Escrituras Sagradas, isso vai me fazer ser uma pessoa com livre acesso a Deus, vai me fazer ser uma pessoa saudável em meu relacionamento com Deus, corajosa, confiante. Isso vai me trazer uma enormidade de benefícios, porque eu vou confiar na graça, eu vou confiar no amor, eu vou andar de maneira mais segura, eu vou me sentir mais amado, eu vou conseguir experimentar o perdão na sua totalidade, eu vou ser mais grato ao Senhor, e uma vida de gratidão é uma base fundamental para a adoração. Primeira coisa que Davi fez então para recomeçar bem, ele foi até Deus. Segunda coisa, ele assumiu toda a responsabilidade do seu pecado e os confessou perante o Senhor. O verso 4 do Salmo 51 vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. No Salmo 32, verso 5 vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Quando Davi fala de iniquidade, ele já fala de um pecado consolidado. Então a primeira coisa que ele fez para recomeçar bem, ele vai até Deus, ele não vai até terceiros. Ele tem uma experiência poderosa com amor, bondade, misericórdia, com a graça de Deus. E isso muda o seu caráter por inteiro, porque ele tem uma visão positiva de Deus. E a gente só pode ter uma visão boa de Deus se a gente se aproximar de Deus. E ele foi até Deus. Segunda coisa que ele fez, ele assumiu toda a sua responsabilidade e confessou os seus pecados perante o Senhor. O maior crime que Davi cometeu foi contra Deus e a sua santa e soberana vontade. Não foi contra Batseba, não foi contra Urias. O maior crime que Davi cometeu foi contra o próprio Deus. E aqui a gente vê Davi não transferindo culpa, não apresentando desculpas, não criando argumentos para se esquivar perante Deus, como Adão fez no jardim do Éden, por exemplo. Foi a mulher que tu me destes. Ele assume todo o seu erro, toda a sua culpa. Ele confessa tudo isso diante do Senhor, dizendo: eu pequei, eu fiz o que era mal. Davi confessa então o seu pecado, sua iniquidade diante de Deus, numa atmosfera de profunda sinceridade, de profunda transparência. Sabe, eu fico às vezes abismado com pessoas querendo esconder coisas diante do Senhor. Coloca tudo para fora. Davi estava com um grande mal interior e ele vomitou tudo isso na figura da sua confissão. Que isso sirva de exemplo para nós. Quer ser curado? Confesse tudo diante do Senhor. É como se você estivesse vomitando uma comida estragada que está fazendo mal para o seu organismo. Confessa tudo, dê nomes. Por que, pastor, tem que dar nome? Porque a Bíblia dá nome de pecado. As obras da carne são citadas na Bíblia. Inveja, prostituição, lascívia. Se Deus cita nome de pecado, então eu tenho que colocar os nomes nos meus pecados também.
e confessar a Ele. Para recomeçarmos a nossa relação com Deus, entenda isso, a gente precisa ser perdoado, certo? Para nós recomeçarmos a nossa relação com Deus, a gente precisa ser perdoado. E para nós sermos perdoados, nós precisamos assumir toda a culpa dos nossos pecados e confessá-los integralmente perante o Senhor. Uma exemplificação básica aqui: você perdoaria, aplaudiria e daria as mesmas regalias para o seu filho se ele não assumisse que errou com você? Você enquanto pai? Você perdoaria, aplaudiria e manteria as mesmas regalias para o seu filho que errou com você e não assumiu os erros? Não pediu perdão? A não ser que você seja um pai disfuncional, uma mãe disfuncional. Ou você confessa tudo diante do Senhor e assume toda a sua culpa, porque ninguém ficou botando aí arma na sua cabeça para você pecar. Nós precisamos ser perdoados. E para sermos perdoados, nós precisamos ser plenos em confissão e plenos em responsabilidade de assumir toda a nossa culpa. Ah, porque eu estou solteiro e os hormônios estão assim, é por isso que eu estou pecando assim, assim, assim. Ei, você está pecando porque você quer. Você não segura a vontade de fazer xixi, segura a vontade também de fazer outras coisas. Não há perdão pleno sem pecados assumidos de forma integral. Davi não apenas assumiu e confessou os seus pecados, como também ele abandonou os seus pecados e alcançou misericórdia. Lembra de Provérbios 28:13? Se nós confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, nós alcançaremos misericórdia. Aquele que confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. O que é confessar? É você colocar tudo diante de Deus, pedir perdão a Ele. E o que você colocou diante do Senhor em confissão, você não pega mais. Está ali. O problema é que tem gente que confessa hoje os seus pecados, vai para casa sentindo paz, alegria. Aí amanhã, na primeira vontade que tem, vai lá e pega de novo o pecado e traz de novo para o coração. Tem que abandonar. Não há relatos de Davi adulterando mais. Não há relatos de Davi fazendo o que ele fez. Então, quer recomeçar bem? Assuma toda a sua responsabilidade, confesse tudo perante o Senhor, alcance o perdão dele. E o coração dele será colocado na sua miséria. Misericórdia, você vai alcançar misericórdia. O coração de Deus vem na sua miséria e te restaura. Continuando. Davi deseja uma condição interior melhor. Verso 10 do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ei, Davi sabia o que ele precisava para não ter que passar pela mesma situação novamente. O que Davi precisava para não ter que enfrentar tudo aquilo que ele passou e que trouxe tamanhos horrores ao seu ser? Ele precisava de um coração puro e de um espírito inabalável. Voltando para a ilustração da caneta, Davi precisava de uma posição mais resistente, ou seja, de um coração puro. E um coração puro manifesta atitudes santas. E quem tem coração puro e atitudes santas, coração puro e mãos limpas, se torna uma pessoa inabalável. O Salmo de número 15, verso de número 5, vai dizer isso.
Quem deste modo procede? Que modo é esse? Quem tem coração puro e mãos limpas, desejos puros e atitudes santas. O texto vai dizer: quem deste modo procede não será jamais abalado. Davi sabia o que ele estava pedindo. Senhor, cria em mim um coração puro. Ele precisava de uma posição mais resistente. E uma posição mais resistente só se dá com um coração puro. E esse coração puro, ele nos faz inabaláveis, porque gera atitudes santas. Ele precisava também de uma disposição interior inabalável. Ou seja, de um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? É uma disposição interior inabalável. O que isso significa, pastor? Uma disposição interior inabalável significa de uma atitude interior que não cede nem negocia com o pecado. Interessante notarmos aqui que a expressão cria em mim um coração puro. Esse cria aqui é o mesmo termo utilizado em Gênesis, na criação do mundo pelo nosso Deus. Davi aqui, ele sabe que apenas o Senhor poderia lhe dar um coração novo, um coração puro, e reordenar, colocar em ordem novamente os seus desejos e os seus pensamentos. Cria em mim, Senhor, pela sua palavra. Deus, Ele pode criar no meu e no seu interior algo novo. Você pode colocar a sua mão no seu coração, você que está em casa também, e dizer isso em voz alta: Senhor meu Deus, cria em mim nessa noite um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu seja forte, santo e íntegro na sua presença, em nome de Jesus, amém. Então, continuando aqui, gente, Davi vai até o Senhor, assume sua responsabilidade, confessa seus pecados, ele deseja uma condição interior melhor, ele sabe que para ele não cair de novo naquele pecado, algo tem que mudar dentro dele. E aqui no verso de número 11 e 12, ele entendeu de forma visceral, com todo o seu interior, ele entendeu isso de forma visceral, a importância de 3 coisas essenciais para a sua vida, que é para a nossa vida também. Primeiro, a presença de Deus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a alegria da nossa salvação. Davi vai dizer nos versos 11 e 12 do Salmo 51, não me repulses da sua presença, não me retires da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi, ele entendeu, nesse espaço, antes da sua restauração, do seu perdão, do seu recomeço, ele entendeu como ele era vazio, como ele era sem rumo, sem essas coisas. Ele entendeu que sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem a alegria da salvação, não valia a pena nem viver. Infelizmente, muitos de nós só entendem a importância dessas coisas quando se vêem longe delas. Você já viveu assim, alguma vez? Longe da presença de Deus, longe do Espírito Santo, longe da alegria da salvação. Davi aprendeu essa lição para nunca mais se esquecer. Em outras palavras, ele está dizendo, não dá para viver assim, Senhor. Não dá para viver sem a sua presença, não dá para viver sem o teu Santo Espírito, que me capacita a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não dá para viver longe da alegria da salvação, que a alegria do Senhor é minha força. E a alegria da salvação envolve a alegria de alguém que está seguro porque está salvo. A maior luz que Davi extraiu dessa escuridão moral que ele enfrentou foi a valorização, a honra e a fidelidade a essas coisas. Preste bem atenção.
A maior luz que Davi extraiu dessa escuridão moral que ele enfrentou foi a valorização dessas coisas, a valorização da presença de Deus, do Espírito Santo, da alegria da salvação, a honra a essas coisas também, honrar essas coisas, ser fiel a essas coisas. Que os nossos momentos mais frios, espiritualmente falando, possa nos levar a nunca mais abandonar a presença de Deus, o Espírito Santo, ou esfriar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, e nem a alegria da nossa salvação. Para recomeçar, nós precisamos considerar impossível viver sem essas coisas. Para a gente recomeçar bem, é necessário considerar ser impossível viver longe dessas coisas, longe da presença de Deus, longe do Espírito Santo, longe da alegria da salvação. A gente tem que considerar como impossível. Eu gosto muito de ver filme de romance. E uma vez o rapaz falou para um jovem que estava apaixonado por uma menina o seguinte, que estava em dúvida, né, se voltava lá para conversar com a menina ou não. Ele falou bem assim: quer uma coisa para tirar essa dúvida do seu coração? Você se imagina vivendo longe dessa garota? Ele falou: não. Aí na hora já pegou o carro, já foi conversar com ela. Para os cristãos agora, você já se imaginou vivendo longe de Jesus? Longe da presença de Deus? Cara, isso tem uma coisa que comigo não rola, nunca rolou. 40 anos eu tenho, graças a Deus, nasci num lar cristão, até hoje estou firme, pela graça do Senhor, pela força do Espírito. Isso aí nunca me arrepender de ter feito as escolhas que eu fiz. Não dá para viver, cara. Não dá para viver. Jesus é muito melhor do que sexo. Jesus é muito melhor do que drogas, do que baladas. Ele cumpre tudo o que Ele me promete. Essas pragas do mundo nunca cumprem aquilo que promete. Na minha história de vida eu só vi gente se desgraçando no pecado no mundo, frustrado, decepcionado, porque continuam vazios. Tem que ter sempre algo maior, uma dose maior, uma aventura maior, outra mulher, uma outra balada. É como uma sangria desatada que nunca tem fim, que só vai fazendo morrer a alma. Por último, Davi construiu muros ao seu redor. Isso aqui é a parte sustentável do recomeçar. Nós já estamos 9h30, já estamos caminhando para o fim. Fique firme em casa, fique firme aqui. Foco no Senhor. Deus está falando com a gente. Quem está ouvindo a voz do Senhor aqui? Amém? Davi construiu muros ao seu redor. O verso número 13 de Salmo 51 vai dizer o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe, esse é o propósito do reerguer de Deus, do recomeçar de Deus em nossas vidas. Não é sobre nós apenas. Ele sempre vai alcançar outros, Ele sempre quer outros, a partir do que nós estamos vivendo com Ele, a partir daquilo que nós estamos experimentando dEle. Além de abençoar outros com o seu testemunho, dizendo com a autoridade daquele que venceu esse mal, que não vale a pena se aventurar no pecado do adultério, Davi também ele constrói um muro ao seu redor com o seu testemunho. Preste atenção, quando nós contamos o nosso testemunho para alguém, nós nos tornamos responsáveis por essa pessoa, porque nos tornamos referência naquela área que estamos falando para ela. Davi, ao contar o seu testemunho para as pessoas, ele torna-se responsável por proteger pessoas e famílias do mal do adultério. Ao testemunhar, ele se protege porque ele dá às pessoas que ele testemunhou o direito de cobrar dele firmeza e referência naquela área que ele testemunhou que venceu. É a mesma coisa de um jovem testemunhar na faculdade que Jesus é bom, que a alegria da salvação é demais, que viver separado para Deus é a coisa mais linda e tal, né? E fala de Jesus e prega de Jesus. Aí chega um dia que ele fica mal, né? Se esfria, quer se desviar, vai para uma boate. Aí ele encontra na boate lá
A pessoa que testemunhou na faculdade, o que a pessoa vai falar para ele? Cara, esse lugar não é para você não, meu amigo. Você estava vivendo bem com Deus lá, feliz, alegre. Ei, esse lugar não é para você não, cara. Que negócio é esse? Está vivendo a hipocrisia, a mentira, poxa? Você não é de verdade não, cara? Não quero nunca ser seu amigo, pô. Se você mente para Deus e vira as costas para Deus, imagina para mim. Por isso que é bom a gente testemunhar. Porque as próprias pessoas que estão ao nosso redor vão fortalecer a gente no dia mal. Você vai olhar assim, sabe, para a pessoa que você testemunha e fala, cara, eu preciso ficar firme naquela área que eu falei para ela. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso ficar firme. Testemunhe o que você provou de Deus. O que você está provando de Deus. E o que você provará de Deus. Porque isso vai te proteger em nome de Jesus. Fechando agora a nossa mensagem. Essa série que a gente está ministrando aqui, ela é um grande quebra-cabeça. Nós estamos falando sobre recomeçar num momento da humanidade onde quem não conseguir conjugar o verbo recomeçar vai passar mal. E nessa noite, a gente viu e recebeu mais uma parte desse quebra-cabeça, que nos faz enxergar melhor o que Deus está mostrando para nós, que nos faz ter uma visão melhor desse propósito de Deus para as nossas vidas nesse tempo. E se tem alguém que está ouvindo essa mensagem nessa noite, que está pensando que depois da pandemia vai ficar tudo bem, a gente passou do momento mais terrível da nossa geração, né? Se alguém pensa que as coisas vão melhorar no sentido bíblico, escatológico e profético, você está totalmente enganado. E sabe por que o mundo vai continuar piorando? Porque o ser humano vai continuar piorando. E se o ser humano piora, o lugar que ele vive fica pior. E o amor de quase todos se esfriará, conforme a Bíblia diz. Mas ao mesmo tempo a igreja santa, pura e verdadeira, ela vai crescendo em qualidade, ficando cada vez melhor. Então não espere coisas melhores. Então, se você tem que aprender a recomeçar a partir de uma pandemia, o que dirá do pior tempo que Jesus profetizou sobre a história da humanidade, sobre a própria humanidade, que é a grande tribulação. A igreja brasileira nunca foi perseguida como a igreja da Coreia do Norte é, como a igreja do Sudão é, como a igreja do Camboja recentemente era, foi, melhor dizendo. A gente precisa se preparar, não apenas para ver se é uma crise financeira, para estudar e trabalhar de máscara, para ter que dizer alguns nãos para os nossos caprichos, lazeres, prazeres, não. A gente tem que aprender a viver para Deus, de forma correta. Com Noé, nós aprendemos a recomeçar a partir da arca, que representa a presença de Deus. E dentro da arca, nós recomeçaremos num lugar alto, porque a arca repousou sobre um dos maiores montes da terra, que é o Monte Ararat, que está na Turquia hoje. Então o monte é o símbolo da presença de Deus também. Então, com Noé a gente aprendeu a recomeçar, diante de um novo mundo, a partir da presença de Deus. Nós estamos vivendo num novo mundo. O mundo de agosto é diferente do mundo de janeiro, gente. É um novo mundo. E o que a gente tem que fazer? Recomeçar a partir da arca da presença de Deus. Eu preciso ficar dentro da presença de Deus, que ela vai me levar a repousar em lugares altos. Com Ruth, nós aprendemos a recomeçar ao lado de quem teme a Deus. A menina perde o marido cedo, fica viúva nova, e ela teria a opção de recomeçar com a sua família, na sua terra, com seus deuses, seus ídolos. E ela viu ali em Noemi uma figura divina, um testemunho santo, vivo e verdadeiro. E ela decidiu, eu quero seguir essa mulher. Chegou a dizer, eu vou para onde você for, porque o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E ela recomeça a sua vida
ao lado de quem teme a Deus. Cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer recomeçar depois de grandes perdas, recomece ao lado do povo de Deus, ao lado de quem teme a Deus. E isso vai fazer você desenvolver e até mesmo ganhar uma identidade celestial, um propósito celestial, um destino celestial. Com o filho pródigo, nós aprendemos a recomeçar no caminho de volta para casa. Gente que abandonou a Deus, abandonou a casa do Pai, que significa, simboliza a igreja, e que se frustrou com o mundo, começou a comer comida de porcos, começou a se ver dentro de chiqueiros imundos, como é testemunho de muitas pessoas que se converteram a Cristo, que acordaram em cima da poça de seus próprios vômitos. E aí você decide lembrar, você se lembra da casa do Pai, do que você tem na casa do Pai, do amor, do perdão, da restauração, da bênção do Pai, da paz que excede todo entendimento. E aí é nesse caminho onde você vem digerindo, os processos libertadores e restauradores começam a acontecer dentro de você. Então, com o filho pródigo, nós aprendemos a recomeçar no caminho de volta para a casa do Pai. E agora, nessa noite, com Davi, a gente aprendeu a recomeçar, valorizando o indispensável. A presença de Deus é indispensável, o Espírito Santo de Deus é indispensável, a alegria da salvação é indispensável. Não dá para viver sem essas coisas. E a gente também aprendeu a retornar, a recomeçar, testemunhando sobre o nosso recomeço. Ou seja, recomeçando, construindo muros, contando para as pessoas o que nós fizemos e o que Deus fez. Isso vai nos guardar, gerar responsabilidade de prestação de contas, responsabilidade de sermos referência, responsabilidade de sermos apontadores do caminho, da verdade e da vida, responsabilidade de sermos mendigos que acharam o caminho da padaria e estão comendo o pão da vida e estão falando: vem, vocês podem comer também. Esse pão não apenas alimenta a gente, ele transforma, ele liberta, ele perdoa. Ele tem uma função global, poderosa, dentro da nossa existência, do nosso interior. Quantos precisam recomeçar o seu relacionamento com Deus nessa noite, depois de terem caído no pecado? Alguém aqui, alguém em casa? Quantos precisam recomeçar o seu relacionamento com Deus depois de quedas terríveis? Talvez pessoas que caíram e se consolidaram na lama do pecado. Você precisa recomeçar. E você aprendeu nessa noite que você tem que recomeçar vindo até Deus. E Deus está nesse culto, porque Ele é adorado, Ele é invocado nesse lugar. Então você já veio até Deus. Agora é hora de você assumir os seus pecados, confessar todos eles, ter coragem de dar nomes a eles, de não transferir culpa alguma, de não dar desculpas. É tempo de você desejar um novo coração, um coração puro. Você precisa também entender o que é indispensável na sua vida: a presença de Deus, o Espírito Santo, a alegria da salvação. E depois de tudo isso, provar do perdão de Deus, da restauração de Deus e testemunhar as pessoas que você conhece. Quero convidar todos que estão aqui para ficar de pé, em casa também, se você puder, para ficar numa situação de maior alerta aí dentro da sua casa. Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Eu quero pedir algo. Eu estou com saudade de fazer convites e as pessoas virem à frente, mas com todos esses protocolos a gente precisa tomar os maiores cuidados. Mas isso não quer dizer que pessoas estão limitadas de virem até Jesus. Tem gente que fica com vergonha, e a vergonha tem levado muitas pessoas para o inferno.
Se você quer recomeçar hoje, sair do seu pecado, que está consumindo os seus ossos, tirando a sua força, te envergonhando, te degradando, ei, você já veio até Deus. Se manifeste onde você está, no chat aí também, se manifeste, fala assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu estou querendo voltar para Jesus, eu estou precisando voltar para Jesus, voltar para o corpo dele, para me alimentar do cabeça desse corpo que é ele mesmo. Eu preciso voltar, preciso recomeçar minha vida com Deus. Aqui, se tiver alguém depois do culto, você me procura, tá? Se tiver alguém aqui no templo, você me procura, fala, pastor, eu preciso voltar para Jesus, preciso recomeçar com Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela sua palavra, por esse tempo precioso na sua presença. Sela essa verdade em nossos corações. Alcança, Senhor, todos aqueles que estão nessa condição degradante do pecado, piorando cada dia mais, sem confissão, sem perdão, sem restauração. Meu Deus, traga libertação agora, a partir do medo, a partir da vergonha, a partir da timidez. Liberta essas pessoas agora, Senhor. E nesse momento, de forma sobrenatural, toca com o seu amor, constrange essas pessoas com o seu amor, porque o Senhor não está querendo bater em ninguém, o Senhor não está querendo condenar ninguém, o Senhor está querendo amar, e pelo amor perdoar, e pelo amor restaurar, pelo amor trazer recomeços. Faça isso agora, em nome de Jesus. Traz pessoas para o centro da sua vontade, para um lugar de rendição, de transformação, para um lugar de nova vida, em nome de Jesus. Quero abençoar todos que estão decidindo se render, se entregar e recomeçar na tua presença. Quero abençoar, Senhor, para que sejam livres, para tomarem essa decisão e fazer essa escolha. Em nome de Jesus. Guarda o teu povo. Guarda-nos nesse final de semana. Nos livra de todo mal. E nos dê, Senhor, experiências contigo. Na leitura da palavra, na oração, na criação, nos relacionamentos com as pessoas. Nos dê experiências que nos façam parecer com Jesus. Nos dê experiências que encham o nosso coração de força, de paz. Consola o coração desses, Senhor, que estão preocupados. Meu Deus, a ansiedade não pode aumentar 1 centímetro o custo da nossa vida, mas a nossa vida na sua presença nos faz eternos, nos faz viver para sempre. Meu Deus, consola, conforte, fortaleça, em nome de Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre a sua vida a luz da face de Jesus e te dê a paz não apenas hoje, como também para todos, sempre, sempre. Amém e amém. Manda um abraço aí no chat, aí onde você está, manda um abraço aí à distância mesmo, dá um toquezinho com o cotovelo, com a mão fechada. Temos o café missionário lá, do pastor Felício. Você está ofertando para a igreja, ofertando para missões. Ao adquirir esse café, ele é o dobro do café do supermercado. Você pode comprar ele aí, café de primeira qualidade, feito lá na roça de Piaçu aí, ó. Bênção pura, faça isso, Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe.